Deus, a paz do Senhor, mais uma vez, satisfação enorme estarmos aqui nesse lugar, nesse ambiente de glória, para transmitir aos vossos corações mais uma live, onde certamente Deus, mais uma vez, envolverá a tua alma, falará o teu coração, e na certeza de que coisas grandes acontecerão, aí no teu lar, aqui junto com a gente, porque Deus, Ele é fiel, e Ele é onipresente, está aqui e está aí com vocês. É muita alegria ter vocês mais uma vez com a gente, apesar desse período, desta maneira, mas acreditamos que as orações estão subindo, as respostas estão chegando, e em breve tempo estaremos aqui de maneira presencial, adorando, engrandecendo ao nome de Cristo Jesus. Nós somos a Assembleia de Deus em Senhor do Bonfim, presidida pelo pastor-presidente, pastor Isaac Carvalho, e nessa noite teremos mais um momento de live. Fica com a gente, fica aqui conosco, nos acompanhando, e Deus soará fortemente ao teu coração. Quero lhe convidar a uma oração. Nesta oração estaremos dando abertura a essa live, em nome do Senhor Jesus. Excelente Deus, bondoso Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, Deus, que nada foge do teu controle, Senhor, que está sentado sobre um alto e sublime trono, Deus também, que diz o profeta Zacarias, que desperta na sua santa morada, que a terra é o estado dos seus pés. Ó Deus, que o Senhor resume toda a água do universo na concha da tua mão. Nada te surpreende, Pai, nada te supera, Senhor, e nós te adoramos porque servimos a esse Deus, servimos a esse Senhor, que tem poder para todas as coisas, como também, Pai, tem poder para intervir nesta causa, atender a oração dos teus santos, Pai, e entrar, Deus, com intervenção, entrar com provisão, Pai, seja de repreensão a esse vírus, Pai, ou criar maneira, Senhor, para voltarmos a estar nesta casa destre, te adorando, te servindo com alegria, com inteireza de coração, dedicando-nos tempos a Ti, Pai. Mas enquanto isso não acontece, Deus, te suplicamos que mesmo por meio da live, o Senhor possa salvar vidas, transformar vidas, libertar vidas, consertar vidas, perdoar pecados de vida e voltar a colocar, Senhor dos Exércitos, no teu altar, como também curar, restaurar, resgatar, operar milagre. Ó Deus, conduz a gente, Pai. Deus, nos traz uma noite de graça, de glória, debaixo da tua santa presença, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bem verdade que todo o cristão, como também aqueles que não são evangélicos, estão nos acompanhando, sempre tem uma harpa cristã em casa. E eu quero lhe convidar nessa noite a nos acompanhar no hino de número 27, em 207, em nome do Senhor Jesus.
São do Rei, benditos são doze tuas portas, que sempre são nas costas os seres imortais. Teus livros tens escritos os nomes dos remidos, e aos anjos, aos milhares, os hinos celestiais. Deus Santo, moradores, glorioso canto, profere ao Deus Santo, que já lhes perdoou. Entoam mil louvores a Cristo, qual Cordeiro que manso no madeiro por ele se volou. Ao mesmo Cristo amemos, ao mesmo Deus firmamos, nos que por fé andamos, levando a sua cruz. E prontos fluiremos os teus umbrais passados, mil gozos preparados na glória com Jesus. Porque assim, Aleluia! Um dia Deus nos conduzirá a esse lugar de santa paz para a glória do nome de Jesus. Permaneça conosco, aprendendo mais e mais da palavra de Deus essa noite. Já queremos estar passando o trabalho, essa live, nosso pastor Isaac estará conduzindo essa live em nome de Jesus. Graças a Deus. Nossa saudação de paz a todos os nossos queridos irmãos que é da abençoada cidade aqui de Senhor do Bonfim, que é de outras cidades que nos dão o privilégio de estar nesta hora a nos ouvir e participar conosco desta live quando aqui estamos na presença do nosso Deus para meditarmos na sua palavra e, consequentemente, estender até vós a nossa meditação para a vossa edificação, para o alimento espiritual e, por consequência, prosseguirmos na nossa fé, na nossa caminhada cristã, espiritual, aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que breve estará vindo para levar a sua igreja ao seu encontro. Eu quero, antes de entrarmos na palavra de Deus, agradecer as orações dos servos de Deus e continuar pedindo-lhes encarecidamente que não vos esqueçais de prosseguir na nossa campanha de oração, pedindo a Deus a sua intervenção, pedindo a Deus que Ele estenda as suas mãos poderosas para remover todo
os obstáculos e que nos permita, em breves dias, voltarmos à sua casa, ao seu santo templo, com a mesma liberdade que nós vimos desfrutando, para servi-lo, para adorá-lo na beleza da sua santidade. É sabido que a igreja se constitui uma agência dos céus na terra, onde as pessoas aflitas, onde as pessoas dominadas pelas mais diferentes dificuldades e problemas, elas recorrem à igreja, ou mais precisamente aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, através do povo de Deus, que tem procurado consagrar, dedicar as suas vidas no serviço ao Senhor nosso Deus, na intercessão em favor daqueles que padecem, daqueles que sofrem. É verdade, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Deus de perto, mas é Deus de longe também. Todavia, sabemos pela palavra de Deus que o templo, a casa de oração, é um lugar separado, dedicado exclusivamente ao culto, à adoração, ao serviço ao Senhor nosso Deus, e Ele tem nos prometido na sua palavra que os seus olhos estão fixos e os seus ouvidos atentos às orações que se fizerem na sua casa, no seu santo templo. Então é uma promessa de Deus, nós acreditamos nisto, isso sem falar da necessidade e importância de estarmos reunidos na comunhão fraternal que nós desfrutamos mediante a operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pelo que sentimos falta, e grande falta, de estarmos na casa de Deus, mas cremos que Deus, Ele vai sim entrar com providência e dentro de pouco tempo nós retornaremos à sua casa, à sua presença. E se Ele assim não quiser, é porque temos a certeza que Ele estará levando-nos coletivamente ao lugar que Ele tem nos preparado e já não necessitaremos de nenhuma casa de oração aqui sobre a face da terra. Mas se Ele não vier no tempo em que estimamos, no tempo em que esperamos, acreditamos que Ele fará alguma coisa exatamente para que a nossa liberdade nos seja restituída para servirmos-lo em espírito e em verdade. Pelo que insisto que os irmãos não vos esqueçais de orar, de interceder. Nós temos um relógio de oração. A princípio foi instituído das 6 da manhã até as 6 da tarde, cada grupo orando 1 hora. E temos também já um novo relógio de oração, programado pelas nossas irmãs da coordenação, do circulação, que é só de meia hora para cada grupo. E esperamos também que as nossas irmãs e os irmãos também venham aderir e que nós unamos forças através das orações, das intercessões, para que o Senhor nosso Deus possa operar livremente nas nossas vidas, também pela nossa nação, nos seus mais variados aspectos, porque a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós dependemos da bênção de Deus, nem só para nós, os crentes evangélicos, um grupo seleto de pessoas, não. Mas as orações são necessárias em prol de toda a nossa nação. Quero chamar a vossa atenção para um texto bíblico. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4, a partir do verso 22, encontramos: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia,
o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os dois filhos, esses são os dois conceitos. Um, do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, da qual é mãe de todos nós. Meus queridos irmãos, demais pessoas que nos ouvem, nós encontramos aqui por parte da instrumentalidade do apóstolo Paulo uma palavra que nos remota a dois concertos ou dois planos da parte de Deus para com a humanidade. E a Bíblia é enfática: existe o antigo e existe o novo concerto, o antigo pacto e o novo pacto, que por sua vez se constitui também períodos dispensacionais. E a Bíblia nos fala que houve, como a maioria dos humanos tem conhecimento, um homem por nome Abraão, que residia a priori em uma região lá da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E estando lá aquele homem, a Bíblia diz que Deus dirigiu-se a ele e de maneira audível e compreensível o seguinte: Abraão, sai-te da tua terra e do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te hei de mostrar, e abençoar-te-ei, e farei de ti uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão, em obediência ao chamado, à vocação divina, ele deixa a sua terra natal, deixa uma grande parte da sua parentela e empreende uma viagem ao lugar que Deus lhe havia assinalado, ainda que não disser exatamente o lugar, não der a localização geográfica exata da terra, mas lhe prometeu uma terra. E a Bíblia diz que este homem, ele era casado com uma senhora por nome Sarai, e esta senhora, ela era estéril, ela não podia dar luz a filhos. Mas quando Deus chamou Abraão, ele disse que o abençoaria e faria do mesmo uma poderosa nação. Abraão sai pela fé, Deus o direciona em todas as coisas, os anos vão passando-se, e a Bíblia nos diz que chegou um momento em que a mulher de Abraão parece ter enfraquecido na fé. Como assim? Abraão, o marido de Sara, recebeu a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação. E Sara não entendeu bem a situação e, na verdade, achou que aquele projeto era um projeto quase que impossível de ser consumado, ser levado a efeito. Haja vista, ela já é uma senhora de idade avançada, Abraão também, e para complicar a situação, Sara era estéril. E em dado momento, a Sara titubeou tanto que chega para o seu esposo Abraão e aconselha-o a que tome também por mulher a sua empregada doméstica, a sua secretária do lar, por nome Agar. E na concepção de Sara, ela disse: certamente o que Deus prometeu, já que eu sou estéril, ele vai cumprir através da minha escrava, ou da minha secretária do lar. E Abraão, não vigiando, acata o conselho, a orientação de Sarai, sua mulher, e toma Agar como mulher. E a Bíblia diz que Abraão
coabitou, teve relacionamento íntimo com Agar, e Agar gera um filho. E o resultado é que, quando aquilo acontece, Deus se apresenta mais uma vez de maneira inconfundível a Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 17. Ele fala para Abraão dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava reprovando aquela atitude, até porque a promessa que Deus fizera de Abraão ser pai de uma grande nação não seria através da sua escrava, da sua empregada do lar, mas seria sim através da sua própria esposa Sara, não obstante ter a idade avançada e ser estéril. Até porque para Deus não existe nada impossível. E a Bíblia diz que uma das ocasiões em que aquele casal é visitado por seres celestiais, uma das palavras que o ser dirige a Sara é a seguinte: Sara, porventura haveria alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada difícil nem impossível para Deus. Mas de toda maneira, a Agar, ela engravida e por consequência dá luz a um filho e coloca ali por nome Ismael. Mas no tempo que Deus estabelecera, Deus determina, Deus entra com o seu poder, e Abraão, por sua vez, contacta-se intimamente com Sara, sua mulher, e ela também engravida. Gera um filho, seu filho nasce, e dá-lhe por nome Isaac. E quando uma determinada ocasião que Abraão parecia, na verdade, está entendendo que era o seu verdadeiro herdeiro Ismael, Deus disse para ele: o teu herdeiro não será Ismael, o teu herdeiro será Isaac. E inclusive Deus tratava com Isaac como sendo não um segundo filho de Abraão, mas como sendo o único filho de Abraão, porque foi aquele que Deus prometeu a Abraão. Mas na verdade, aqueles incidentes constituíram-se uma alegoria, uma metáfora para ilustrar duas cidades distintas, uma cidade terrena e uma cidade celestial. Agar, por sua vez, que em face exatamente de ser um relacionamento ilícito, desapropriado, e também por ser socialmente uma escrava, ela passou a representar a Jerusalém terrestre e, por consequência, todos aqueles que foram descendentes, que herdaram a Jerusalém terrestre como sua pátria, à luz da palavra de Deus, eram considerados filhos de escrava, ou seja, escravos. Mas do outro lado, ou do lado da fé, da confiança, da esperança em Deus, em relação à cidade celestial, todos aqueles que passaram a ser objeto da fé, da confiança em Deus, como for o próprio Abraão, posteriormente, a Bíblia diz que estes filhos de Abraão, eles são considerados filhos da Jerusalém celestial e, por consequência, são livres. E é por isso que Paulo diz aqui, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos. Então, a Jerusalém terrestre, representando o velho concerto, o período da lei, da antiga aliança, e diz ainda, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, ou seja, Agar representava-os. Mas, diz ainda a palavra, mas a Jerusalém, que é de cima, verso 26, é livre, da qual é mãe, ou seja, a qual é mãe de todos nós. Então eu quero lembrar aos meus irmãos e demais pessoas que nos ouvem nesta noite, que na condição de filhos de Deus, e por consequência, seguidores das pegadas ou das pisadas de Abraão, nós encontramos que a Bíblia nos assegura a mesma esperança, a mesma convicção, a mesma certeza, não meramente de uma cidade terrena,
mas de uma cidade que está em cima. E nesta condição, nós somos pessoas livres e, como Abraão, nós aguardamos o dia e o momento em que nós haveremos de alcançar isto. Na carta aos Hebreus, no capítulo número 11, nós encontramos o escritor sagrado falando desta esperança com base exatamente na fé demonstrada por Abraão. Não obstante o seu vacilo anteriormente, mas Deus o chama à responsabilidade, ele conscientiza-se da sua precipitação e volta a confiar plenamente na promessa de Deus, inclusive já sendo o pai de Isaac, e Deus prometendo-lhe a terra que ele havia dito antes, mas até aquela mesma terra que Deus havia prometido, que tem como capital Jerusalém. Ela não passa de uma figura, não obstante ser concretamente uma pátria, não obstante ser indiscutivelmente uma região geográfica, mas na verdade ela tem uma simbologia, ela tem uma alegoria, ela aponta-nos para a Jerusalém de cima. E tanto é assim que quando Abraão sai e que ele começa a caminhar a peregrinar de maneira nômade, Deus continuou falando que ele daria uma terra, lhe daria uma terra. E os seus descendentes foram multiplicando-se, e no tempo determinado por Deus, Deus os tira de dentro de uma outra nação, especificamente o Egito, e os leva à terra que Deus prometera, que daria a Abraão por herança. E a Bíblia diz que os habitantes de Abraão, representados na pessoa, por consequência, tendo como principais ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, os seus descendentes entraram na Canaã terrestre. Mas a Bíblia diz que Abraão, enquanto aqui estivera, muito embora que ele pessoalmente não fez parte da tomada da Jerusalém terrestre, mas ele caminhou por lá, ele conheceu a terra, e Deus disse para ele que a terra onde ele palmilhava, onde ele pisava, Deus daria aos seus descendentes por herança. E Abraão entendeu esse projeto, sabendo, entretanto, que não passava de uma alegoria, de uma cidade metáfora, em relação à cidade cujo autor e construtor é Deus. E isso está aqui, como disseram, em Hebreus capítulo 11, verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó. Glória a Deus, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também mesmo a Sara, nós já lemos isso aqui e já citamos. Mas diz que Abraão, mesmo chegando lá, mesmo habitando lá, antes da possessão plena da terra, quando era apenas Abraão, e inicialmente o seu filho Isaque, e até Jacó andou por lá, mas não era ainda o momento exato do seu descendente tomar a possessão da terra, até porque ainda era bastante resumida a sua descendência. Mas Abraão dizia que, enquanto ali estivesse, eram peregrinos, eram forasteiros, porque ele tinha em vista uma cidade cujo autor, ou construtor, ou artífice é Deus. E esta cidade não está localizada em nenhum ponto geográfico do globo terrestre. Esta cidade está em cima. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala da Jerusalém terrestre e fala da Jerusalém que está em cima. E diz que os que foram meramente gerados da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a carne, eles são considerados filhos escravos,
nascidos, herdado Canaã, Jerusalém terrestre, enquanto isso são escravos. Mas a Bíblia fala de uma outra geração que é espiritual, de uma outra geração que provém diretamente da fé, e estes, ainda que habitassem na Jerusalém terrestre, ainda que fossem natos da Jerusalém terrestre, na verdade, a verdadeira Jerusalém, da qual eles eram ou são filhos ou herdeiros, não é a terrestre, mas sim a Jerusalém celestial. E esta Jerusalém celestial, como dissera, não está localizada em nenhum ponto do globo terrestre, mas ela está nas regiões celestiais, e lá está também o trono e a morada do Deus vivo e verdadeiro. O nosso irmão na fé, escritor Moisés, ele, quando escrevia o Deuteronômio, ele faz uma oração, registra uma oração feita ao Senhor nosso Deus em prol dos seguidores fiéis, e ele se expressa da seguinte forma: Deuteronômio 26, e o versículo de número 15, ele diz o seguinte, Deuteronômio 26, verso 15, olha, desde a tua santa habitação. Ele está orando a Deus, pedindo a Deus a sua bênção sobre os seus servos fiéis, e entre outras coisas ele pede: olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. A ênfase aqui está no início do versículo, quando diz: glória a Deus, olha desde a tua santa habitação, desde os céus. Então, Moisés, como também os demais judeus piedosos, eles tinham convicção absoluta que o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que se manifestara a Abraão, que lhe fizera a promessa, e que por consequência era o Deus também dos descendentes de Abraão, e todos aqueles que viessem a crer como Abraão crera, tinham consciência de que este Deus não habita em nenhum lugar sobre a face da terra, mas a sua morada, o lugar da sua habitação é os céus. E no Salmo de número 33, os versos de números 13 e 14, nos diz o salmista também da seguinte forma, Salmo 33, verso número 13 e 14: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens, da sua morada, que é os céus. Claro, estou acrescentando aqui, da sua morada, que é os céus, contempla todos os moradores da terra. Em Isaías, capítulo de número 63, e o verso 15, também o profeta Isaías, que era um estadista, porém um crente fiel, piedoso ao Deus eterno e glorioso, ele faz-nos a seguinte revelação acerca desta realidade concernente à habitação do Deus Todo-Poderoso, a quem nós também servimos, e ele se expressa da seguinte forma, Isaías 63, e também o verso de número 15, atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Ele pede a Deus, atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Então a Bíblia nos fala, conforme lemos inicialmente, da Jerusalém terrestre e da Jerusalém celestial. Na Jerusalém celestial,
Deus habita, Deus mora com milhares e milhares de seus santos anjos, e por consequência, Deus prometeu a Abraão e seus descendentes, não meramente os descendentes segundo a carne, mas os descendentes, os filhos espirituais de Abraão, que inclusive abrange a todos nós, conforme Romanos, capítulo número 4, e o versículo número 12 nos diz, o nosso apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte em Romanos 4, 12, glória a Deus, desculpa, é o verso 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, ou seja, aos descendentes segundo a carne de Abraão, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, Abraão, ele é pai de todos nós. E a Bíblia nos fala que nós seguimos as pegadas de Abraão. Está aqui nesse mesmo capítulo, e agora no verso 12, nos diz o seguinte: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas, ou nas pegadas, da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na circuncisão. Então ele fala dos descendentes aqui, segundo a carne, e dos descendentes pela fé, do qual, glória a Deus, de cujo pai na fé, nós somos filhos. E se somos filhos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão e também herdeiros prioritariamente de Deus, nosso pai. Ou mais precisamente, herdeiro de Deus e co-herdeiros com o nosso pai Abraão. E como nós lemos em Hebreus, diz que Abraão, durante todo o tempo da sua caminhada sobre a terra, ele confessava ser peregrino, ser forasteiros, e diz que ele dizia isso porque tinha em vista uma cidade que está em cima, e pela fé ele caminhava, inclusive a Bíblia diz que ele a saudava pela fé, e morreu na esperança de que um dia ele haveria de lá entrar. E o apóstolo João, ele tem a felicidade de contemplar grandes coisas pertinentes ou pertencentes a esta cidade. Mas, a princípio, apenas no capítulo 21 de Apocalipse, e o versículo de número 2, a Bíblia diz que João Evangelista, depois que Jesus viera, que oferecer a Deus o Pai o sacrifício expiatório, vicário, em prol de todos nós, e ele, depois de ter consumado a obra redentora, retorna para os céus. E 10 anos depois, ele toma em arrebatamento de espírito ao seu servo João Evangelista, lá na ilha de Pátimo, e transmite, passa para João, tanto visualizando, fazendo João visualizar, como também autorizando a escrever todo o conteúdo do livro de Apocalipse. E no capítulo número 21, nos diz o verso de número 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. A Jerusalém, por consequência celestial, se constitui a morada eterna, se constitui a mãe de todos os fiéis servos de Deus, de todas as dispensações. Lembro-me de um refrão do nosso hino nacional, que é um dos símbolos da nossa pátria, e o refrão diz o seguinte: glória a Deus, deste solo sois, destes filhos, sois mãe gentil, pátria amada Brasil.
deste solo, ou os filhos deste solo, dos filhos deste solo, sois mãe gentil, pátria amada Brasil. Então, o escritor, o poeta, reconhece que os que são nascidos na nossa pátria, que aliás é objeto de olhos de cobiça dos demais países da terra, em face do que era a nossa nação, e inclusive nós entendemos que o que estamos atravessando tem muito a ver com essa situação, haja vista a natureza do que é o solo, o clima, as fontes, os mananciais de águas potáveis, tantos outros elementos, certo, de indescritível riqueza, se constitui por consequência olhos cobiçosos de muitos povos, muitas nações. Mas vamos atermos ao que diz o poeta, glória a Deus. Diz que dos filhos deste solo, esta pátria é mãe gentil. Assim como o Brasil, a nossa pátria, por assim dizer, se constitui a nossa mãe, nós que somos crentes, nós que já passamos pela transformação, pela regeneração, somos filhos da fé de Abraão e, sobretudo, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós temos uma pátria, nós temos uma nação que nos espera, e desta nação, desta pátria, nós somos filhos. E, irmãos queridos, eu quero aproveitar o ensejo para dizer-lhes o que nós estamos atravessando, o que nós estamos passando, não tenhamos dúvida, se constitui sinais evidentes da proximidade do rapto da igreja. E Deus está nos preparando para nos trasladar, para nos levar à nossa pátria eterna e maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo, quando estiver aqui, ele assegurara aos seus discípulos, e os senhores muito bem sabem disso, João capítulo 14, ele dissera o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E nós já mostramos para os senhores Deuteronômio 26, verso 15, já mostramos Salmo 33, versos 13 e 14, já mostramos Isaías 63, verso 15, que a morada de Deus, a casa de Deus, ela em cima é nos céus. E Jesus está dizendo aqui: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia, por consequência, nos dá esta revelação com muita clareza, e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas são palavras fiéis e verdadeiras. Quando, inclusive, João recebe a revelação da nova cidade, veja o que é dito em seguida, glória a Deus. Aqui no verso de número 3, e ouvir uma grande voz do céu, estou lendo Apocalipse 21, verso 2 diz que ele contemplou a cidade santa, a Nova Jerusalém. E no verso 3 diz: e ouvir uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a casa, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
As palavras de Deus, as promessas de Deus, elas são verdadeiras e fiéis. Aliás, quando eu leio isso aqui, eu me lembro, tudo está convergindo para a implantação plena da chamada nova ordem mundial. A humanidade em peso está esperando, os políticos, os governantes, os grandes, estão trabalhando, preparando o cenário terreno em todas as esferas para a implantação da chamada nova ordem mundial. Os crentes em Jesus não estão aguardando a nova ordem mundial sobre o globo terrestre. Os crentes em Cristo estão aguardando um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E para a implantação da nova ordem está aí, matando gente aos milhares, oprimindo gente aos milhares, escravizando gente aos milhares. Os crimes na mais larga escala, certo? A mentira, o engano, o roubo, a farsa, em todas as esferas. E tudo isso é indício e preparação para a implantação da chamada nova ordem. E quando ela foi implantada de fato e de direito sobre todos os povos, aí é que a coisa vai ficar literalmente preta. Mas quando isto acontecer em sua plenitude, os crentes em Jesus não estarão mais aqui, já teremos sido trasladados para as mansões celestiais, para desfrutarmos com Deus nosso Pai de uma nova terra, de um novos céus, onde habita a justiça, e de lá a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E Deus diz o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem que vacilar, não tem que estar com o coração voltado para as coisas materiais desta vida. Tem crentes que estão preocupados em construir aqui tronos, construir aqui impérios e tantas outras coisas. Parece que se esqueceram que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos da Jerusalém celestial e estamos pela fé andando para lá. E Jesus enfaticamente diz: vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E onde é que Jesus vai estar? E que nos assegura estar também com ele. O apóstolo Paulo explica isso na sua epístola aos Filipenses, no capítulo número 3, e os versos de números 20 e 21, ele nos diz o seguinte: glória a Deus, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É a promessa de Deus, e Paulo nos apresenta isso de uma maneira muito clara. Voltando, o escritor aos Hebreus, no seu capítulo número 13, e parece-me que o verso 13 também, o verso 12 nos fala do sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem tudo a ver, claro, com a nossa redenção e, por consequência, a garantia de que nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Diz aqui, glória a Deus, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, em relação a Jesus, nos apeguemos, ou seja, nos desapeguemos, nos despreendamos daquilo que este mundo nos prende e nos voltemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não obstante
os escárnios, as críticas, as zombarias, as discriminações que aqui sofremos, não importa, diz a palavra, saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O crente em Cristo Jesus não tem aqui cidade permanente, ele busca exatamente a cidade futura. E diz aqui a palavra de Deus ainda aos Hebreus, em relação à atitude da fé, da esperança de Abraão, o seguinte: e não somente de Abraão, mas dos seus descendentes, os piedosos, como Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Diz aqui a palavra, verso 15: e todos estes morreram na fé, glória a Deus, sem ter recebido a promessa, ou seja, sem ter entrado ainda lá, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus nos preparou uma cidade, nem só para Abraão, nem só para os seus filhos, segundo a carne, mas que também seguiram as suas pegadas, as suas pisadas de fé e de esperança, mas também para nós crentes dessa dispensação, que cremos como Abraão também crera, e estamos esperando o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu, entre outros aspectos, a nossa trasladação para as regiões celestiais. Voltando ainda ao Apocalipse, em relação às características desta cidade maravilhosa que Deus tem preparado para os seus fiéis, diz ainda aqui a palavra de Deus através do profeta, do evangelista João. Diz aqui: e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade. Eu estou lendo Apocalipse 21:10. A santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. Glória a Deus. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E diz: e tinha um grande alto muro, com 12 portas. Aí prossegue a descrição da cidade maravilhosa. Quando chega no capítulo número 22, diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Glória a Deus. No meio da praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui querem matar, querem exterminar, mas lá é diferente, é saúde, é vida, e vida em abundância. E diz ainda: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus do Cordeiro, e os seus servos servirão. Aqui querem impedir de servir ao Senhor, mas lá iremos servi-lo com toda a liberdade, sem impedimento absolutamente algum. E diz mais: e verão o seu rosto, e na sua testa, glória a Deus, estará o seu nome. Aqui querem implantar o chip, querem marcar a população com 666. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender, sem que tenha este número na testa ou na mão. Já estão implantando por aí. Mas os salvos, os lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não sofrerão isso,
porque o elemento é como distintivo em nós, como propriedade de Deus, não como controle de autoridade política, mas controle, identificação de propriedade de Deus, será o nome do próprio Deus, epigrafado, por assim dizer, na nossa terra, na nossa fronte, que pode ser uma linguagem figurada, mas a verdade é essa, é que é um verdadeiro contraste no que a nova ordem quer implantar, já está implantando, é um contraste pleno, mas os santos do Senhor estarão nas mansões, desfrutando livremente, e diz ainda, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, ali não haverá mais noite, glória a Deus, ali não haverá mais noite, glória a Jesus, nem nessa estarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre, glória a Jesus. E nos diz ainda a palavra do Senhor, glória a Deus, e eu, João, sou aquele que vi e ouvir estas coisas, glória a Jesus. E prosseguindo, nos diz ainda a palavra do Senhor, aquele que vencer, herdarão todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu filho, glória a Deus. E por consequência, estaremos livres e livres por toda a eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito poderíamos dizer-lhes acerca dessas verdades, porém vamos nos limitar exatamente ao tempo estabelecido, para não sermos exaustivos, mas não vos esqueçais, nós os crentes, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não temos aqui cidade permanente. Amamos a nossa pátria, amamos o nosso Brasil, somos filhos desta pátria abençoada, como diz o nosso nacional. Glória a Deus. Dos filhos deste solo, sois mãe gentil, pátria amada, Brasil, somos patriotas. Nós faremos tudo o que for necessário em defesa da nossa pátria, porém não nos esquecendo que aqui não temos cidade permanente, mas nós buscamos a futura, cujo autor, cujo construtor, o projetista e executor do projeto é o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que esta palavra possa encontrar lugar em nosso coração e que a nossa fé, a nossa esperança seja renovada e nos preparemos, porque a qualquer momento Jesus estará descendo para levar-nos ao seu glorioso encontro. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Graças a Deus. Queremos lembrar aos nossos irmãos que as nossas lives, elas são levado ao ar, por assim dizer, todas as terças, todas as quintas e aos domingos, domingo pela manhã à tarde. Pela manhã, a escola bíblica dominical, e à noite, quando eu digo tarde, me refiro à noite. À noite, nosso culto, onde estaremos mais uma vez transmitindo a palavra de Deus aos nossos irmãos. E possivelmente amanhã, quarta-feira, possivelmente, será que é apresentada mais uma live que não será
diretamente por nós aqui, a diretoria, o Ministério da Igreja, mas alguns dos nossos jovens e associado a outras pessoas que são profissionais desta área, estarão aqui apresentando também mais uma live. É o que está planejado. E os irmãos que tiverem disponibilidade, nós sugerimos que sintonizem e acompanhem. Reiterando que, na verdade, não é um trabalho do Ministério da Igreja. Alguns dos nossos jovens aqui, uns 2 ou 3, da nossa banda musical, associado com alguns amigos desses nossos jovens que querem, então, apresentar uma live que, em face de seus equipamentos, será de um alcance bem mais amplo que o nosso. Então, os irmãos fiquem atentos e os que puderem desejarem, acompanhem, assistam. E compartilhem as nossas lives com outras pessoas e se inscrevam no nosso canal no YouTube. AD Bonfim Missões. Nós precisamos alcançar a casa de 1000 inscritos para que possamos efetivar a nossa página no YouTube. Faça isso, coopere, inscreva-se, não custa nada. AD Bonfim Missões. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agradecer o Senhor. Eu convido aqui o nosso companheiro presbítero Moisés para fazer a oração do encerramento. E nós estaremos, por consequência, dando por encerrado por completo a nossa live de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Oremos. Senhor Jesus, Pai querido, nessa noite nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, te louvar, te adorar, te agradecer, Senhor, por mais uma noite, onde o Senhor alimentou as nossas vidas, a vida do Teu Filho, a cada família, que o Senhor possa estar abençoando, dando uma noite de paz, dando uma noite de sono, para a glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, o nosso pastor, o ministério da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, receba mais uma bênção. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua vida e a tua família. E assim digam amém.